Hoje vamos analisar uma empresa que estava com péssimos fundamentos há uns 3 anos atrás, quase indo para as cucuia mesmo, mas que se tornou um belo de um case de recuperação. Eles fizeram uma troca de gestão, um novo grupo assumiu, fizeram um apanhado geral sobre as operações dela, e até então vem melhorando bastante seus números, e são poucas empresas que conseguem fazer um turnaround bem feito igual a Taurus fez. Então, se você está em dúvida sobre investir na Taurus ou não, esse vídeo pode te ajudar, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E você já sabe, né? Não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo, eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Taurus Armas. E durante a análise eu vou tratar sobre uma breve história da empresa, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado que até então foi do terceiro trimestre de 2022. Saindo próximo, você já sabe que eu trago aqui no canal. Tem um histórico de resultados que a gente faz uma análise horizontal, como receita, lucro líquido, EBITDA, resultado financeiro, que para a Taurus também é muito importante, já que parte do seu endividamento é em dólar. Estou até dando spoiler aqui. Mas enfim, vamos também analisar o seu fluxo de caixa e sua constância. E depois eu faço um checklist resumindo toda a nossa análise, abordando pontos como governança, lucratividade, geração de caixa total e endividamento. E ainda passo a minha opinião pessoal sobre investir na Taurus. Então fica até o final da nossa análise, lembrando que o foco dela é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo no mercado. E mais uma coisa, se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresa bolsa, e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, você pode se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma análise. Sem mais delongas, vamos para a história da Taurus. E a história dela começou em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Quando foi em 42, os primeiros revólveres da Taurus tinham entrado em produção, e quando foi em 1950 eles construíram uma nova fábrica e começaram a trabalhar também com suas próprias ferramentas. Entre a década de 50 e 70 eles foram expandindo, abrindo novas fábricas, aumentando a produção, até que em 81 eles fizeram a inauguração da Taurus International Manufacturing em Miami, como você está vendo aí na tela agora. Até que ela foi evoluindo até ter presença em 100 países e em 5 continentes. E em 2014 a Taurus foi adquirida pela CBC, com isso ela evoluiu ainda mais a tecnologia MM, que significa Metal Injection Molding, eu acho que é isso mesmo. E por fim, em 2019 eles fizeram a sede nos Estados Unidos para um novo centro de fabricação com mais de 18 mil metros quadrados no sul do estado da Geórgia. E atualmente a Taurus é controlada pela CBC Brasil Comércio e Distribuição com 5,4% das ações ordinárias. Tem como principal acionista a BYK Participações, com 77,82% das ações ordinárias, sendo então somente 15% das ações ordinárias em free float. Vamos aos dados da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Taurus Armas S.A. Código de negociação TASA final 3 para as ordinárias e 4 para as preferenciais. Fundação em 1939, setor bens industriais, segmento armas e munições, segmento de listagem nível 2, um nível abaixo do novo mercado, free float total de 55,95%, 100% de tag along e valor atual de mercado 1,9 bilhões. E a principal fonte de receita da Taurus se dá pela comercialização das armas curtas, que entram os revólveres e pistolas de uso, claro, de segurança pública, segurança privada e uso restrito militar e civil, além das armas longas como rifles, carabinas, espingardas, além das submetralhadoras. Ela também opera com peças de metal injetados, que seria aquele MM que eu comentei, cuja produção é direcionada para utilização própria. E também tem a parte de capacetes, que por enquanto aqui eu não achei nenhum, mas tem constando isso no dado da B3 referente a Taurus, mas ela tem a parte de capacete que tinha passado por uma reclassificação contábil, mas na prática não mudou nada e continua sendo comercializado normalmente. E aqui já entrando no resultado do terceiro trimestre de 2022, podemos ver que o volume de vendas de armas é um indicador muito importante para a Taurus, e podemos ver aqui que nesse trimestre, se a gente pegar o terceiro trimestre de 2021, que está lá mais para a esquerda, e o terceiro trimestre de 2022, que é esse atual, tem uma queda de 23,5%, e quando a gente pega o acumulado dos últimos 9 meses de 2022 em comparação com 2021, já tem um decréscimo de 14,6%, então não é só no trimestral que está caindo, mas por enquanto no acumulado dos últimos 9 meses também está. E um detalhe importante, olha a diferença entre a barra azul, que é o volume de vendas vindo dos Estados Unidos, o preto, que seriam as exportações para demais países, e o cinza, que seria a parte do Brasil. O negócio da Taurus é no exterior, nem tanto assim aqui no Brasil. Por isso que às vezes surge uma discussão
que tal governo favorece ela no mercado interno e tudo mais, mas a realidade é que a relevância para a Taurus no mercado interno aqui brasileiro é muito menor do que o externo. Se pegarmos uma representatividade de 1,4 bilhões de unidades vendidas, 80% vem do mercado externo e só 20% praticamente vem do Brasil, entendeu? E olha que interessante, apesar do volume de vendas de armas ter caído em 14,6%, igual a gente acabou de olhar no acumulado dos últimos 9 meses, de 2021 para 2022, a receita operacional da Taurus ficou 1,1% superior, porque eles estão compensando essa redução do volume de venda de armas com um reajuste nos preços. Então, eles estão vendendo os produtos de maior valor agregado, isso é muito bom. Aqui temos que 95% da receita da Taurus vem da parte de armas e acessórios, 4% de capacetes e apenas 0,6% do MM, que é aquelas peças de metal injetado. E considerando que parte da receita operacional dos últimos 9 meses ficou mais flat, ela teve uma variação bem pequena entre os 9 primeiros meses de 2021 para os 9 primeiros meses de 2022, apesar da receita do Brasil ter aumentado em 36,6%, não adianta muita coisa porque a maior parte da receita da Taurus vem ainda do exterior, lá nos Estados Unidos, e teve uma diminuição de 9,6%. Na proporção, né, apesar de ter caído 9,6%, como a proporção é muito maior do que era vendido lá nos Estados Unidos, acaba decaindo um pouco mais. E ali tem a parte dos outros países em terceiro, que subiu 5,8% no acumulado dos últimos 9 meses de 2022. Acumulado dos primeiros 9 meses de 2022. Então, basicamente, o aumento da receita do Brasil e outros países compensou um pouco a queda da receita dos Estados Unidos de 9,2%. E a Taurus tem apresentado um bom controle de custo dos produtos vendidos, vendendo produtos de maior valor agregado, como a gente já comentou. E quando eu falo isso, o que quer dizer? Os produtos que têm uma receita maior em relação ao seu custo. Isso são os produtos de maior valor agregado. E podemos ver aqui melhor a parte de preço médio de venda da Taurus, que está subindo apesar da receita ter ficado flat e o volume de vendas ter diminuído, que é bem bacana essa parte aí da Taurus. O EBITDA da Taurus desse terceiro trimestre de 2022 foi de 181 milhões e a margem líquida ficou em 28,4%, levando em consideração os resultados trimestrais. A gente pode até ver uma queda no EBITDA e na margem EBITDA, aqui já é um ponto de atenção para a Taurus. Claro que tem outros pontos também que eu vou entrar mais para frente, mas a priori fica com foco aí no EBITDA. E no acumulado dos últimos 9 meses, ela teve um decréscimo de 10% desse EBITDA de 2022 para o de 2021 e uma queda de 3,8 pontos percentuais também na margem EBITDA. E eu até prefiro fazer análise da Taurus pela EBITDA, porque o resultado financeiro acaba sendo muito volátil e atrapalha um pouco a análise se a gente olhar exclusivamente para o lucro líquido dela. Isso acontece porque a Taurus tem uma parte da dívida em dólar, mas até que tá certo isso não tá errado, a maior parte da receita da Taurus também vem em dólar, então tá certo ela ter dívida em dólar. O negócio é que quando a dívida é em dólar, tem um ônus que seria a variação cambial. Por exemplo, se tem uma dívida de 100 milhões de dólares, e essa dívida se mantém de um trimestre para o outro, mas tem uma variação cambial, quer dizer que o valor da dívida em reais pode mudar. Isso muda no resultado financeiro. Por exemplo, o resultado financeiro do terceiro trimestre de 2022 foi 20 milhões negativo, que é 60% inferior ao saldo de despesa registrado no mesmo trimestre do ano anterior. E a Taurus apresentou um lucro líquido de 103 milhões no terceiro trimestre de 2022, resultado que é 38% abaixo do mesmo que teve no terceiro trimestre de 2021 e 2,4% superior ao trimestre anterior, que seria o do segundo trimestre de 2022. E esse resultado reflete na redução nas vendas, com menor receita do lucro bruto, sendo que ainda foi influenciado pela diminuição das receitas não recorrentes e atuando de forma positiva sobre o desempenho, a diminuição das despesas financeiras líquidas no período. Nos 9 primeiros meses de 2022, o lucro líquido somou 399 milhões, que indica um recuo, de 6,8% ante aos 9 primeiros meses de 2021, como você está vendo aí. Vamos agora para a nossa análise histórica horizontal, começando pela receita líquida da Taurus, que estava mais flat até 2019, mas depois que ela se posicionou com a troca de gestão há 3 anos atrás, ela melhorou bastante, até fechar 2021 com 2,7 bi de receita e o acumulado dos últimos 12 meses, considerando já esse terceiro trimestre de 2022, com 2,7 bilhões. Então, assim,
tá seguindo mais ou menos a mesma linha da receita. O importante é a Taurus, a empresa, ficar esperta nisso aí. E como eu já expliquei, eu gosto de analisar bem o EBITDA por conta do resultado financeiro, que distorce o lucro, por conta das dívidas em dólar. Não que a gente vai deixar de olhar o lucro, mas é bom a gente olhar o EBITDA também. E podemos ver que a Taurus teve um prejuízo operacional entre os anos de 2014 e 2017, mas depois a Taurus veio a melhorar, que é a troca de gestão, que você já sabe, que eu já falei, e fechando com 1 bilhão de EBITDA no ano de 2021. E aparentemente 2022 vai ficar um pouco mais abaixo. A gente já viu que os resultados desse ano não estão sendo tão bons quanto o do ano passado, quanto do de 2021. É porque eu tô gravando esse vídeo em 2023, aí eu fico falando desse ano passado, mas aqui a gente só tem dados até o terceiro trimestre de 2022. Enfim, a gente vai ter que aguardar o resultado do quarto tri de 2022 sair, já deve estar quase saindo, e a não ser que ele venha muito bom, o ano de 2022 vai fechar um pouco pior do que o ano de 2021 para a Taurus. E quando vamos para o histórico do lucro líquido, nós podemos ver que a Taurus ficou ainda mais tempo no prejuízo, basicamente entre 2012 e 2018 era só prejuízo e a situação não estava boa para a empresa, mas ela conseguiu melhorar muito aí, que ela conseguiu fazer esse excelente turnaround aí que ela fez. Agora é ver se ela vai conseguir se manter. E excetuando o ano de 2007, ficou 2 milhões negativos, o caixa operacional da Taurus não teve um histórico de fechar assim tão no negativo, o que também é muito bom. O resto dos anos, pelo menos, foi ficando com um caixa operacional positivo, e você foi vendo que de 2019 para frente foi só melhorando, eles foram aumentando seu caixa, que é muito bom para uma empresa. Agora podemos passar para o seu endividamento, que é bem estável, fechando 2021 com 693 milhões, no acumulado dos últimos 12 meses com 583 milhões, está se mantendo até bem tranquilo, considerando que esse segmento da Taurus é considerado um segmento de capital intensivo, né? E uma alavancagem até maior, ela já esteve em patamares muito maiores. Um detalhe importante é que na composição da dívida da Taurus, podemos ver que ela é basicamente dólar. 99% é dólar e apenas 1% em reais, como eu até já havia mencionado antes. E tá certo, porque a maior parte da receita também é dólar, então a dívida é dólar também, isso eu já comentei. Em relação à sua alavancagem, também atualmente está em 0,2 vezes dívida líquida EBITDA, ou seja, está muito melhor do que estava em 2019, já foi muito maior. E que, inclusive, entre 2012 e 2019, o nível de alavancagem foi muito mais alto e muito mais preocupante para a empresa. Mas o importante é que ela continua com o foco bom em redução de seu endividamento, que atualmente se encontra praticamente irrelevante frente ao seu resultado atual, que está bem bacana. E agora, antes da gente ir para o checklist final e eu deixar minha opinião sobre investir na Taurus, se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, deixe seu like e se inscreve nele para você não perder nenhuma análise. Sem mais delongas, vamos para o nosso checklist, começando pela governança corporativa da Taurus, que se encontra no nível 2 de governança, um nível abaixo do mercado, que é um nível mais alto até então. Tem um bom free float, mas o free float nas ON deixa a desejar, é apenas 15%. A remuneração dos executivos já teve muito mais relevância frente aos lucros, ou mesmo a receita da Taurus. Isso aí desanima um pouco, né? Ela, principalmente nos anos que ela deu prejuízo, eles não diminuíram suas remunerações. Isso para mim é um ponto que pesa desfavoravelmente. Acaba que muita gente investe na Taurus, porque o Base tem uma posição relevante nela, mas ele também já foi do conselho de administração. E hoje ele tem 1,7% das ações ordinárias e 7,48% das ações preferenciais. Segundo ponto, lucratividade. A Taurus é uma empresa que até 2019 estava com muitos anos aí no prejuízo, como a gente viu no histórico, mas foi melhorando seu posicionamento estratégico, até que fez um turnaround, fez muito bem feito e tem se mantido assim. Eu falo isso levando em consideração o atual resultado que a gente está olhando, que não foi muito legal mesmo frente ao que ela já teve anteriormente no ano de 2021, mas ainda assim não foi um resultado ruim. Então tá bacana, mas tem algumas considerações ainda a fazer. Terceiro ponto, geração de caixa. Apesar dos anos de prejuízo da Taurus, ela continuou com uma geração de caixa operacional mais constante e foi dar um salto mesmo a partir do ano 2019 e 2020, quando ela realmente melhorou seus fundamentos. Quarto ponto que a gente olha é o endividamento. O nível de alavancagem de dívidas atual da Taurus é quase inexistente. Se a gente pegar um histórico, acaba assustando um pouco sim, que já foi bem maior, mas se ela conseguir ir controlando bem o seu endividamento, mantendo em patamares de alavancagem tranquilos, então tá bom, do jeito que tá agora,
tá bem tranquilo. Se você conseguir levando desse jeito, tá bom demais. E agora vamos à minha opinião pessoal, depois dessa nossa análise aqui sobre a Taurus. E bom, eu não vou tirar o mérito dessa empresa que fez um turnaround muito bem feito, mas o negócio é a gente analisar os resultados daqui para frente. O fato é que o cenário atual não é assim tão favorável quanto já foi para a Taurus, mas até esse resultado ela vem mantendo certa consistência dos seus fundamentos. Nas análises eu daria mais atenção no volume de vendas, que caiu assim bastante nos Estados Unidos, de onde vem a maior parte da sua receita, por isso um ponto de atenção aí. E é um ponto não só de atenção, como de preocupação, porque se a gente for analisar melhor, esse volume de vendas dos Estados Unidos ele está caindo desde o quarto trimestre de 2021, então não começou esse trimestre que saiu, esse terceiro tri de 22 ou 21, então já tem um certo tempo que ele está acontecendo, então eu continuaria monitorando aí. Aí você me fala assim, Denis, tá ruim agora para a Taurus então? Aí eu te falo que não é que tá ruim, é que são pontos de atenção, e aqui ela estava batendo recorde antes, números, e agora ela está numa nova realidade. É indiscutível que ela saiu de uma posição muito ruim no passado e vai ficar no histórico essa ótima jogada da governança, mas a gente tem que analisar se ela vai continuar mantendo esses bons números, porque atualmente está bacana, mas será que ela vai continuar assim? É isso que a gente tem que se questionar nos próximos resultados, e por ter essa realidade, né, essa nova realidade dela, eu ficaria com o pé atrás, continuaria analisando, por isso eu, por enquanto, estou fora da Taurus, mas essa é minha opinião, e se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e quer acompanhar outras análises, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço para você e até nossa próxima análise.